Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Estudos Bíblicos. O tema de hoje é o Juízo Divino, parte 1. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem do conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta semana maravilhosa que começará junto de Ti, meu Pai. Que o Senhor faça-me de mim o seu servo, para apresentar as verdades de toda a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Juízo Divino, parte 1. O juízo final. O juízo que será implantado no futuro, que está em vigor agora com o juízo dos mortos. Depois virá o juízo dos vivos, diante do decreto dominical, e depois virá o juízo final. E que teve vários filmes, várias revistas, séries que falavam do juízo final. É como se diz assim, uma aclamação total, né? É como se fica vidrado numa coisa e que não esquece e que você quer aquela coisa. Foi Hollywood, que em vários anos foram lançando filmes com o tema Juízo Final. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou o bem ou o mal. Exatamente. E o juízo tem 3 fases. Vou falar as fases agora. Apocalipse 14, 6 e 7 é investigativo, que é a primeira mensagem angélica, que começou em 1844. Adorai a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Quer dizer, só a Deus. Como diz o primeiro mandamento, não adorarás outros deuses. Quer dizer, é o único Deus do céu. Começou no dia 22 de outubro de 1844, que começou a igreja de Laodiceia e que começou o juízo também dos mortos. E que Jesus passou de sumo sacerdote, de sacerdote para sumo sacerdote, do lugar santo para o santíssimo. Que começou ali a primeira fase. Estamos vivendo nessa primeira fase agora, que é o investigativo. A segunda fase quando começará? Depois da volta de Jesus, que será, que está em Apocalipse 24, judicativo. E lá no céu, todos os que forem salvos, todas as pessoas que forem salvos lá no céu, vai ter uma comprovação. Por que aquela pessoa não foi? E o que pensava que aquela pessoa que pensava que não ia, foi? E aquele que pensava que ia, não foi? E que vai ter comprovação. Os 1000 anos Jesus mostrará para todas as pessoas por que aquela pessoa não foi. Vai ter comprovação de todas as pessoas da Terra, para vocês verem que muita coisa vai acontecer. E o executivo começa depois do milênio, que será a execução, será aquele tribunal executivo. Quem já foi preso já sabe, né, como que é um tribunal, como se diz, que tem a apresentação do caso e todas as elites ali. Depois
acaba o julgamento, tem um outro julgamento que será o executivo, como se diz, que vai dar a sentença. É o que vai acontecer depois do milênio, que a Nova Jerusalém descerá do céu, virá aqui para a terra no 8º milênio e, e vai se estabelecer aqui na terra e vai julgar aos escolhidos e aos ímpios, desde a época de Caim. Para você ver, tem muitos ímpios. É que nem, igual a Bíblia diz, que nem a areia do mar. E vai executar todos os casos. Essas são as 3 fases do juízo. E vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. 1000 anos de paz, que está se aproximando, viu, povo de Deus? Não está longe, não. As coisas que estão acontecendo, que vocês estão vendo, serão passageiros, e que esses 1000 anos estão se aproximando. E o martelo vai ser abatido. E que os ímpios vão chorar, vão aclamar, mas não terá mais jeito. Depois da que a porta da graça será fechada, não tem mais jeito. Se você quer se arrepender, se arrependa agora. E quem estará lá no céu vai ter 3 surpresas. A primeira surpresa será apresentada a Nova Jerusalém. Como Jesus disse para os apóstolos, as coisas estão guardadas para vocês, que vocês nem imaginam. Como se diz, igual Paulo diz, né, para a igreja de Coríntio, Éfesos, as coisas que tem lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem boca para proclamar a maravilha que tem lá no céu. Como se diz, vai ser coisa maravilhosa, Nova Jerusalém, o templo de Deus. Nova Jerusalém é o templo de Deus. A segunda surpresa vai ser aqueles que você pensou que iria e não foi. E os que você pensou que não iria, estão junto de vós lá. Quer dizer, que coisa errada, né? Igual Isaías mesmo para Manassés, o rei Manassés, que extirpou Isaías, cortou ao meio. Vai ver Manassés lá no céu e vai falar: Mas o que Manassés está fazendo aqui? Ele me matou e está aqui. Quer dizer, porque se arrependeu. Quer dizer, é um tipo assim, entendeu? E a terceira surpresa é quando se estabelecer aqui na Terra, de ter morada aqui. E você vai viver para sempre com Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo ao lado, como era no Jardim do Éden, com Adão e Eva. E desde a morte de Estevão, outro também, como se diz, que viu Paulo, né, que era na época Saulo, antes de ser escolhido por Deus, era Saulo, Saulo de Tarso, que ele era de Tarso, né? A família dele era de lá, e viu, e Estevão viu Saulo na execução, que estava sofrendo, e que era o precursor daquela perseguição. E ele viu Saulo ali, e mesmo assim aclamou a Deus, e viu Jesus à direita do Pai. E agora, salvo ele vê Paulo, né, que é Saulo, lá no céu, vai falar: que Saulo está fazendo aqui? Ele nem sabe que Saulo foi escolhido por Deus, que foi o maior teólogo do Novo Testamento, que é o nosso Paulo de Tarso, que também morreu por amor a Cristo.
Apocalipse 20, verso 4. Então vi uns tronos e aos que se assentam sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Exatamente. Esses que não adoraram a besta nem a sua imagem, está descrito lá em Apocalipse 14, verso 9, que é a terceira mensagem angélica, e que muitos hoje tentam desviar as mentes dessas mensagens. Que as igrejas de hoje nem proclamam as 3 mensagens angélicas. Só proclamam evangelho, que eu falo que não que o evangelho que não seja importante, como se diz, é importantíssimo para aqueles que não conhecem a Jesus. Mas aqueles que conhecem precisam de mais conhecimento. E o que você fez nas igrejas hoje é mentira. É passação de mão na cabeça, como se diz. Programações. A igreja está vivendo hoje de programações. Programações eu assisto na TV. Eu quero ver pregação. Eu quero ver aclamação. Reavivamento. De ver pessoas saindo da igreja feliz. Sair revigoradas. Eu mesmo classifico que é um sonho meu isso. Porque o mundo hoje não está para isso, mas que devia estar. Ou eu estou errado? E pessoas que estão diante de mim falam, não, mas isso tem que acontecer. Eu falo, eu sei que isso tem que acontecer. Mas para o mundo hoje como está, se torna como um sonho meu. Mateus capítulo 25, versos 34 a 41. Então dará o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me desses de comer, tive sede e me desses de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartar-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, principalmente líderes religiosos. Esse texto. Vem cá. Se atentam, líderes religiosos, a esse texto. Vocês que estão lá no púlpito, mentindo para os conservos ali, para o povo que está ali na igreja. Cuidado! Vocês vão estar à esquerda de Deus. E os que acontece que estão à esquerda, leem aí. Vocês vão ser da esquerda. Vão ser apartados de Deus. Em Lucas 15 fala da parábola, né? Da mulher que perdeu a moeda. Né? Que, como se diz, que achou, depois teve fé e foi procurando, né, a moeda, né? Ficou procurando a moeda até achar. Isso é ter fé, isso é acreditar. Isso é uma representação de fé, como se diz. Não desistiu do seu propósito. E o martelo vai ser batido. E no julgamento tem aquele que julga, o juiz, né? O juiz, tem o advogado, tem o acusador, tem o réu, que dá testemunha do caso, e tem o culpado, que o juiz vai dar a sentença. E tem o juízo investigativo, que será a mesma coisa. Estamos sendo julgados. Estamos vivendo ainda no julgamento dos mortos. Todos os casos estão sendo julgados. E Jesus está no lugar santíssimo. Quando vier o decreto dominical que está prestes a acontecer, vai começar o juízo dos vivos.
e, e vai se expandir até a volta de Jesus. Salmo 50, verso 6. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Quem é o advogado? 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Apocalipse 12, verso 9 e 10. Então foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Exatamente. Testemunhas. Apocalipse 5, verso 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Apocalipse 7, 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e do ancião dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então, povo de Deus, esse foi o tema, a primeira parte do juízo investigativo. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estava comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!